Tudo certo? Tudo ligado? Então pronto. Bem-vindos ao TIGPOV. E o primeiro programa, a gente recebe a Astrid Fontinelli, incomparável, única, grande amiga da TIG, de longa data. E você sabe que eu quase não dormia há uma semana, né? Para, Marco. Porque não teria a petulância de dizer que eu vou entrevistar, mas acho que me propor a estar do lado de cá, de uma das maiores comunicadoras da história da TV brasileira, que atravessa formatos, gerações. Marco, eu quero te dizer uma coisa. Você tem noção de há quanto tempo a gente está conversando aqui hoje? Eu cheguei, almocei, a gente estava conversando na cozinha. Aí a gente foi lá, eu troquei a blusa que eu tava. É verdade. A roupa toda que eu tava, porque eu tô vindo de uma palestra lá em Campinas. Aí eu trouxe essa calça, que é TIG, e você me produziu isso aqui. A gente tava conversando. Nós estamos sentados aqui, Já faz esperando um o café tempo. ficar pronto, É porque eu queria verdade. tomar um cafezinho há um tempão. É E não verdade. estava uma delícia a nossa Tava uma conversa? delícia. Comunicar é isso. É verdade. Esquecer um pouco da câmera, né? Eu Mas acho que tem essa arte. muito obrigada por tantos elogios. Não, mas assim, todos verdades, eu acho que nem seria suficiente. E, Astrid, eu queria começar. Você já me deu várias dicas ali, né? Que eu falei do desafio mesmo, que é se propor a fazer isso, ainda mais uma marca de moda, e explicar por que a gente está fazendo isso. Mas, obviamente, eu assisti a estreia do Admiráveis Conselheiras e eu achei muito fofo e humilde, interessante, você dirigindo ali, indo encontrar a Marília Gabriela. Obviamente, nervosa porque é uma das maiores, né, comunicadoras também, entrevistadoras, mas no seu papel de já ter feito tudo, entrevistado todo mundo, você ainda com esse brilho no olhar, e eu fiquei pensando, acho que deve ser isso que faz a carreira da Astrid ser tão relevante a tudo que ela faz, porque é nunca perder, né, esse gostinho, esse encantamento. É nunca perder o gostinho, óbvio, que é uma delícia conversar. Né? Não é uma delícia conversar? Uma delícia. Só o microfone está atrapalhando um pouquinho, porque quer gesticular, aí a mão vai bater Sim. aqui. Uma delícia conversar. E outra coisa que eu nunca perdi foi o respeito pela minha profissão e pelas pessoas que vão estar comigo. Então, isso que você fez demonstra que, tipo, parar, ir lá, olhar com outros olhos o meu conteúdo, lembrar, rever um programa, ver uma coisa que você não tinha visto ainda, olhar com o olho de quem ia me entrevistar dali alguns dias. Porque eu brinco, eu falo, é um papo, é um papo. Mas se ele tiver um roteiro, se eu conhecer a fundo aquela pessoa, todas as entrevistas das Admiráveis Conselheiras, eu vou reler o livro que eu já tinha lido, eu vou ver, fui fazer Maria Adelaide Amaral, aí eu fui ver uma série que eu tinha visto há um tempão, Queridos Amigos, eu tinha visto, mas vi de novo. Eu agora vou fazer o meu Clube do Livro. Eu já li o primeiro livro do Lázaro Ramos, a gente vai ler no clube o segundo, mas eu estou relendo o primeiro. Isso é respeito pelo outro, para eu não chegar falando bobagem, e respeito pela minha profissão. Com a Gabi já é um respeito redobrado. Claro. Porque se você talvez tenha me pego também como um exemplo de como fazer essa sua jornada aí de entrevistador, eu tive ela durante uma vida. Eu sempre chamei a Gabi de professora. A gente saía para balada. Era minha amiga. Festivais, shows, parará, na época da MTV. E eu chamava ela de professora. Claro que na loucura, na balada, Gabi, vamos, Gabi! Vem, Gabi! Tá na hora de ir embora, Gabi! Quer uma carona, Gabi? Mas, professora... Não, e mesmo com esse histórico, você ainda se preparou e escreveu no seu caderninho. Eu estava super nervosa. Nervosa também? Para entrevistar a Gabi, a mulher é a maior entrevistadora do Brasil. Ponto. E sabe o que foi mais legal? Que ela estava afim de fazer. Você convenceu ela, né? Porque tem gente que aceita... Eu convenci, ela não queria fazer. De jeito nenhum, ela falou não. Aí eu falei, não vou desistir. E eu falei isso, eu não vou desistir, porque se eu estou fazendo um programa chamado Admiráveis Conselheiras, a premissa é eu admirar uma pessoa, como é que eu não vou botar a número 1 da minha vida aqui? Tem outras que eu admiro, mas ela é a número 1, outras profissionais do meu mercado, né? Mas ela é a número 1. Sim. Né? Sim. Então eu tinha que fazer, então eu dobrei ela. Mas tem gente que aceita fazer as coisas e chega lá de má vontade. Chega com pressa para ir embora. Chega de má vontade. Já peguei muita gente assim. Imagino, claro. Que não estava afim, mas estava lá por obrigação, Pelo porque a protocolo. gravadora mandou, porque a editora mandou, enfim, né? Para divulgar o seu álbum de trabalho.
Mas ela não, ela estava afim. É, E o deu pra ver. mais legal de tudo, eu levei nesse dia, foi o primeiro dia de férias. A gente gravou em julho do ano passado. E aí foi meu primeiro dia de férias. E eu levei o meu filho, o Gabriel, que quer estudar. Atualmente, ele quer estudar comunicação. E ele pôde ver a Gabi em plena forma na arte de ser entrevistada. E eu, muito bem, porque eu estudei muito. Eu pensei muito no que eu Sim. ia perguntar para ela. E tem essa diferença de entrevistar e ser entrevistado, né? O que você pontuaria, assim, pessoalmente, na tua perspectiva, quando você vai para uma entrevista nessas duas posições? Quando eu vou, vamos começar pelo... Eu vim. Eu só queria estar bonita. Eu não precisei estudar. Talvez se eu não conhecesse a TIG ou a empresa que eu estou indo fazer um trabalho, ou o programa que eu estou indo, seja esses programas que chamam vários videocasts, podcasts, eu vou dar uma olhada. Também preciso dar uma olhadinha onde eu estou indo, quem é a Claro. pessoa que vai me entrevistar. Aqui hoje eu só queria estar bonita, porque eu te conheço, conheço a marca, Faz muita conheço essa diferença. casa muito. Dá uma outra sensação Dá um de conforto. aconchego. Já sentei claro. nesse sofá gostoso outras vezes. Delícia. Então, dá um aconchego. Agora, o entrevistar tem a ver com a preparação. Eu jamais Sei bem. vou entrevistar alguém se eu não estiver preparada. Entendeu? Acho que talvez isso faça você ser você também. Não dá para ir achando que é um papo. Você vai com profundidade, a gente sabe isso. Você Sempre. só consegue levar o papo se você tiver, chão. Porque, meu amor, nós vamos ficar aqui sentado 1 hora. Com Se certeza. não tiver conteúdo, se não tiver assunto, vai miar. Total. E aqui a gente não vai poder levantar para ir fazer xixi ou para fazer outra Não tem coisa. edição, Ou né? ficar mudo. Não tem edição. E também Pegar acho o que celular. E também a mágica do ao vivo, né? Que é óbvio, podcast não é ao vivo, mas não tem edição, que quase que dá na mesma e Dá você na domina mesma. o ao vivo Dá muito na bem, mesma. né? O ao vivo, eu acho que é uma coisa muito curiosa. O ao vivo dá adrenalina do não pode errar. E aí tem uma coisa muito curiosa. A gente, no meu tempo de saia justa, a jornada foi prática, só o início foi gravado e depois a gente fez ele ao vivo. Então, tipo, a gente fez 1 ano, nem isso, gravado, e depois ele era ao vivo. Só que tinha as férias de julho e de verão. Aí a gente gravava. Menino, mas era começar a gravar, a grua não andava, o cara do TP parava. Sendo que quando tá ao vivo, Tem que acontecer. porque fica todo mundo, cada um Alerta. no seu posto, porque a gente não tá aqui sozinho, né? Que tá, o Lucão tá ali, né? Todo mundo, assim, atento. Super atento. No gravado, assim, porque se errar também a gente conserta, né? Tem esse relaxamento. Eu vivo muito isso na indústria musical, né? Quando eu vi a Ivete para um show, assim, daí é o ápice do... É uma com delícia. o público ali, é uma delícia. Mas a adrenalina é outra. Mas você já acompanhou ela em gravação? Não, né? Muito. Gravação de DVD, gravação de programa. Muito. Pô, A gente chato fez... demais. É chato gravar. Demora mais. Demora mais. É verdade. E nesses anos todos, Astrid, tem alguma entrevista que você fez que te mudou? Que você realmente saiu, assim, de outro jeito? Obviamente deve ter muitas, mas algo que você gostaria de contar? Eu vou falar uma mais recente, assim. Quando eu saí do Saia Justa, eu saí chateada, porque eu fui demitida. Todo mundo que é demitido fica chateado. Eu não sou diferente de ninguém. Ponto. E aí, eu já também, na mesma hora, eu recebi a encomenda de criar um programa autoral. Tem um podcast chamado Wiser Than Me, mais sábia do que eu, mais ou menos, a grosso modo, né? E já tinham me falado do tal podcast, mas eu nunca tinha visto. Porque eu ando nesse tema do etarismo, do 50 mais, no caso 60 mais, já há algum tempo. Porque a indústria também mudou já há algum tempo. Principalmente a indústria da beleza, de cosméticos e tal. Então, eu já estou nessa já faz uns 6 anos, mais ou menos. Também eu não quis ouvir. Naquele momento, não queria ouvir. Trabalho demais. Aí, Sim. tipo, aquele Saia Justa também consumia muito com conteúdo. Qualquer conteúdo a mais que não fosse conteúdo determinante para o Saia ou para o meu próprio deleite, para Claro. não ler uma besteira, para não pensar Sim. em nada, eu não estava consumindo naquele momento. Então, não quis ver. Mas aí vem a encomenda. Já ouviu? Eu falei, não.
Então, a gente queria uma coisa, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não vou nem ouvir, para eu criar do zero. Criei do zero. O Admiráveis Conselheiras, onde eu ia entrevistar as mulheres mais velhas do que eu. A primeira que eu fui, não valeu muito. Não valeu muito como esse, por isso que você está me perguntando, como um aprendizado e tal. Foi maravilhoso. Foi uma entrevista com a monja Coen. Valeu por outros motivos, para mostrar que um monge, uma pessoa que procura iluminação, pode ser tão errática quanto eu e você. Humano, né? Somos Humana, todos. pecadora, no sentido do que algumas pessoas compreendem como pecado. Mas a segunda que eu fui entrevistar, e eu juro que eu não esperava, eu fui entrevistar a escritora Maria Adelaide Amaral, 82 anos. Quando eu entrei na casa dela, eu vi a mesa de trabalho dela, eu falei, você está trabalhando no quê, Maria Adelaide? Aí ela, eu estou fazendo aqui a adaptação desse livro para uma peça de teatro, estou fazendo a adaptação desse outro livro aqui para o cinema, eu acabei de fazer isso aqui, entreguei ontem, vai ficar tão legal. Ela falava com entusiasmo sobre a produção dela, e eu repito, 82 anos, num high de produzir, de trabalhar, que eu falei... Então, porque quando você sai aos 63 anos de um emprego que você estava super estabilizada, pela primeira vez me bateu a parada da aposentadoria. Ainda numa surpresa, Falei, né? gente, estão me tirando do game. Ai, né? Aham. E tudo que eu ouço das empresas, do mercado de trabalho, mas eu achava que o meu era diferente, né? Hoje, uma das referências que eu tenho é a Ana Maria Braga. Ela está no ar, no maior pique, não quer sair. Daqui a pouquinho está E estreando muitos um anos programa você novo, naquela tá há posição. muitos anos ali, está com o pique dela. Né? Nunca tinha me passado pela cabeça a aposentadoria. Então, me passou naquele momento e eu fiquei murchinha. Mas aí, quando eu vi a Maria Adelaide Amaral, me deu um gás. fogo no rabo, um gás. E saí de lá já pensando em 1000 coisas para fazer. Que bom. Nada é por acaso, né? Não é. Tem algum dedinho ali que... Não é. Eu que não sei fez. se é um dedinho... Se é um dedinho místico, seja ele qual for o dedinho, ou se é realmente o universo... e aí a física mesmo, te colocando em ondas assim que vão te levar para o seu bem-estar. Claro. Eu acho. E eu acho que isso também só é permitido porque tem uma paixão visceral ali pela tua profissão, pelo teu Real. ofício, né? Real. Eu acho Eu que sou uma privilegiada. uma comunicadora como você que se propõe a fazer vários formatos e entrevistar todos os tipos de pessoa, ela tem que ser muito apaixonada, ela tem que ser muito disposta àquilo, né? É a parada da vocação e do talento, né? Às vezes a pessoa pode nascer com a vocação, mas o talento tem a ver com trabalhar isso. Chegar na hora, no compromisso, ter compromisso com aquilo que a gente estava Claro. falando lá, com o entrevistado, com estudar, com tá focada naquilo ali, tá inteira ali, Claro. não tá segurando o celular, com pressa para sair. Tipo, eu fui a primeira e acho que a única pessoa daqui que botou o telefone no modo avião. Sim. Sabe o que é isso? Respeito ao trabalho de vocês. Sei lá se é o meu telefone que pode tocar e vai atrapalhar. Né? Por mais Sim, que eu deixe claro. ele só vibrando, Sim. a gente vai ouvir. Estava no meu bolso e eu ouvi, né? Enfim. E eu acho que, assim, esses são processos que você vai adquirindo, né, ao longo da carreira, entendendo a tua posição e o respeito. Mas tem a história da vocação. Você lembra quando veio esse fogo seu pela primeira vez, tipo, falar, é isso? Lembro. Eu lembro que é a televisão. Eu sou criança de livros, né? De literatura, de Monteiro Lobato, e da escola, e chegar em casa brincar de quadro negro. Então, nesse iniciozinho, a minha mãe era professora, eu era apaixonada pela minha professora. Mas quando eu dei por mim e descobri o veículo televisão, e eu vi reportagem. Eu lembro muito da Glória Maria. Quando eu falava para a Glória, eu falava de sacanagem. Né? Quando eu crescesse, eu queria ser igual a Glória Maria para dar uma provocada nela só por conta da barreira que ela tinha com relação à idade. Né? Mas era verdade. Ela me fascinava.
Eu não percebia que era uma mulher preta, tá? Como eu estudei muito em escola pública no Rio de Janeiro, eu estudei com muita gente preta. Eu tenho essa formação. Então, isso não me chamava atenção. Me chamava atenção ter uma pessoa na rua com o microfone narrando aquilo dali. Então, eu lembro de várias reportagens dela. Isso reflete que você sonhou com essa profissão. Eu acho que também isso é muito característico dos grandes profissionais. Eles não se descobriram. Acho que tem uma questão de sonho, de olhar, de se projetar. Eu acho que a gente vai com muito mais vontade, com mais sede ao pote. Com essa paixão aí, por isso que eu acho que a paixão não acaba. Eu fiz teste vocacional. O meu teste vocacional deu desenho industrial. Se eu desenhar para você uma casinha, você vai pirar. Pode ser até que hoje possa ser arte, a tal da minha casinha. Mas eu só sabia naquele momento desenhar a casinha, triângulo, retângulo, né? E gato de costas e elefante de lado. Que loucura, que loucura. E do desenho industrial... Que é o oposto da espontaneidade, acho que desse jogo da entrevista, que é essa troca humana. E você é muito autêntica também, né, Astrid? Você quase que... Sempre fui. Não consegue segurar e você... Sempre fui. Porque eu acho que a fama, ela vai tolhindo as pessoas. As pessoas vão ficando mais ensaiadas e mais media trained. E os dias de hoje? E nos dias de hoje... Os dias de hoje, o que eu percebo como entrevistadora é todo mundo com medo de ser cancelado. Sim, total. Todo mundo com medo de ser cancelado. Então, total. A gente fica o tempo todo meio que se policiando, sabe? Sim, sim. Eu tô chegando numa idade e eu percebi isso com as admiráveis conselheiras, que elas, assim, não teve uma que tenha pedido para tirar alguma coisa que falou. Não teve uma que falou, se eu falar alguma besteira, corta. Não teve uma que falou a palavra cancelamento. Que loucura. É outra geração E, ao mesmo, contrário, né? se você chegar... Quantas e quantas? Senta no sofá do Saia e fala, olha, pelo amor de Deus, não vai fazer eu ser cancelada. E, obviamente, você é autêntica, a gente sabe os frutos que você colheu por ser autêntica, tá aí. Mas você já pagou algum preço por essa autenticidade toda? Eu imagino que sim. Eu também. Devo. Mas vou te falar... hoje de manhã, na palestra que eu estava, eu falei algumas vezes a questão do tudo passa. Eu falei várias vezes tudo passa. Teve uma hora que eu falei assim, gente, eu vou escrever tudo passa na minha. E passa tanto comigo que eu não sei te responder agora. Você se apegou às coisas porque talvez positivas. Eu nem tenha percebido. Então, paguei um preço. Não devo ter sido convidada para fazer programas que as pessoas achavam que, por eu falar o que eu penso, eu... Daria problema. Eu levaria problemas para a empresa. Eu lembro que uma vez eu fui chamada... Lembrei agora de uma história. Eu lembro que uma vez eu fui chamada para trabalhar na Globo. A primeira vez que eu fui chamada para trabalhar na Globo. Eu tinha acabado de sair da MTV. Eu fui pedir aumento na MTV. Eu não sei dizer... em valores de hoje, quanto seria aquilo. Mas era um salário de 1 dígito. E a Adriane Galisteu, que tinha tido uma passagem pela MTV, tinha ido para a Band, eu ganhava 9, ela ganhava 50. Era essa a proporção. Exatamente isso. Aí eu fui pedir aumento para o meu chefe. Falei, porra, né? Aí ele vira e fala para mim assim, se eu te der aumento, você vai ganhar mais do que eu. Falei, porra, mano, se você não sabe lutar pelos seus direitos, né? Se você não sabe se valorizar, tô frita aqui, não tem mais o que fazer. Porque nesse momento que eu quero é isso. Sim. Não, porque assim, existe a vocação, mas também a gente precisa, de alguma maneira... Eu não tenho a menor vergonha de falar que eu preciso ser remunerada pela minha vocação, meu amor. Eu preciso pagar. Nem tudo são flores, né? Não, preciso pagar. Não é lúdico. Né? Conta de gás, luz, bate na casa de todo mundo, mas na minha todo também, mundo. né? E também acho que... Presença VIP, eu falo, presença VIP não paga conta de luz. E eu acho que também é um gás, ao longo, né, dos anos, de você sentir que, tipo, aquela profissão também... putz, tá valendo a pena, né? Porque ninguém vive só de vocação, né? Não tem o menor problema de falar isso. Aí... não, né? Então tá na hora de eu ir embora. Quando eu anunciei que eu ia embora, eu muito rapidamente fui chamada para ir para a mesma Band. Aí, e era uma pessoa que eu tinha trabalhado já com ele lá atrás, Newton Travesso, cara profissional de televisão, velhinho, tá com 92 anos, uma graça de pessoa. Aí eu estava palavrada que eu ia, mas aí chegou um convite da Globo, de um diretor da Globo, Wolf Maia. Antes não tinha o diretor da Globo, era o cara lá de talentos da Globo,
André, que queria falar comigo. Eu falava, cara, mas acabei de ter um acordo aqui com a Band, vou pra lá, vou pra lá, pra lá. E ele, não, vamos marcar, pelo menos conversar, você não quer ouvir a proposta? Eu falei, cara, eu já falei que eu ia, né? Ética, né? Aí ele, não. Eu falei, então amanhã eu tô em São Paulo. Eu falei, então amanhã eu tenho uma exposição para ir, parará. Que eu vou ser homenageado na tal exposição. Aí ele, pastor, no dia seguinte o cara me liga. Fala, Astrid, estou aqui na exposição, você não vem? Eles queriam muito. Eu não ia. Eu falei, tô no caminho. Aí fui, encontrei com o cara, ainda fomos numa padaria ali, em Perdizes, e ele, eu preciso que você vá lá, eu quero que você vá até o Rio de Janeiro. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu pago a passagem, que minha mãe morava no Rio nessa época, estava viva, eu pago a passagem, eu vou, passo lá e tudo bem. Eu não fico te devendo nada. Sim. E Ok. sem compromisso, tá bom? Porque eu já dei a minha palavra Sim. pra Band. Eu já estava com o contrato da Band na mão. Só faltava assinar. Aí fui para o Rio de Janeiro. E aí o convite era para fazer... Vocês não lembram disso? Era uma série que tinha na Globo chamada Você Decide. Lembro. Lembra disso? Que você ligava no final para decidir o que acontecia. Aí eles queriam fazer uma série baseada em grandes clássicos da literatura brasileira e que no final ia ter um debate. Eu falei, isso pode ser bom, hein? Tudo a ver com você. Tudo a ver comigo. Aí eu tinha feito na MTV, o Barraco MTV, que era um programa de debate maravilhoso. Aí eu falei, debate de quanto tempo? Aí o cara falou, uns 5 minutinhos. Eu falei, amor, 5 minutinhos não é debate, é a moral da história, né? Eu já dei a minha palavra para a Band, eu vou lá, isso aí não vai dar certo. Eu acho que eu paguei um preço caro por isso, porque eu demorei anos para trabalhar nessa empresa. Anos. E mesmo assim não entrei pela porta da Globo, eu entrei pela porta do GNT. Né? Sim. Então, tipo, mas ok, o troço também não deu certo. Mas eles também teriam que ter a grandeza de perceber isso. Claro. Não sei se o Wolf Maia teve já essa grandeza. E você falou uma coisa do Saia... Ou se eu fiquei de arrogante, sabe? Sim. Mas você falou uma coisa do Saia que ficou aqui matutando na minha cabeça, que as pessoas chegavam assim, não vamos tocar nesse assunto, não vai fazer eu ser cancelado, e você entrevistou muita gente, não só no Saia. Você não precisa falar nomes, mas teve alguma entrevista assim, de alguém que te deu muito trabalho, que você perdeu totalmente assim ali o conforto do seu lugar, que você... Trabalho da entrevistado que não fala. Eu tive uma trabalheira agora no Admiráveis Conselheiras. Que é chato, que não rende, assim, né? Que eu, olha, há anos eu não tinha tido esse tipo de trabalho. Tem vários tipos de trabalho. Lá atrás, na MTV, eu tenho a clássica do John Bon Jovi, que a primeira pergunta ele respondeu yes, a segunda pergunta ele respondeu não, a terceira pergunta ele respondeu aham. Que loucura. Aí eu virei para a empresária dele, que falava português, Maria, eu tinha conhecido ela quando ela trabalhava para o U2. Aí eu falei, Maria... Falei de propósito em português para ele não entender. Mas ele entendeu o tom. Eu falei, Maria, essa pessoa não quer trabalhar. Eu não estou aqui pagando pau para ele. Eu estou aqui para trabalhar. E ele sabe qual é meu trabalho. Claro. Porque era um programa, inclusive... Aliás, se qualquer entrevista, ele não tinha que responder yes, no e né? Não. Ele respondeu um outro cara, I don't remember. Que ele tinha dado antes uma entrevista para Bruna Lombardi, que foi um pega para capar, é maravilhoso isso. Que ele dá um pouco em cima dela, que não ele é? Deu em cima dela, que ele falou que ela era uma mulher muito cara, e ela não deitou para ele, ela colocou ele no lugar dele. E ele me falou que ele não lembrava dela, aquilo fazia semanas que tinha acontecido, e ela era minha amiga pessoal. Então, sabia tudo do que tinha acontecido. E que aquilo foi além do que aparece na entrevista e tal. Então, esse tipo de gente dá muito trabalho. Exato. Porque, meu amor, tem que falar. Que é um descaso, eu não né? fiz a entrevista, a outra eu tinha que fazer. Sim. Então, eu fui. Aí você tem que ter o triplo projeto, de pergunta, né? Exato. Para preencher aquele tempo. E eu não fui com um triplo de pergunta. Mas deu certo, foi um amor. Vai dar tudo certo. A edição vai ficar linda, divina, maravilhosa. Mas eu tive trabalho recente, assim. Né? Recente, que já nem é mais recente, né? No Saia, com uma certa cantora, que ela me deu muito trabalho, porque ela não estava afim de mim. Entendi. Ela não estava afim de mim, mas bobagem. Mas aí, né, o sofá era seu. Mas, assim, não, e eu, sabe, deixar pra lá. E não desisti dela, não, foi um ótimo sofá, muito legal.
E você falou de MTV, você foi a primeira VJ da MTV, né? Acho que talvez algumas pessoas que estão assistindo aqui a TIG agora tem um público muito jovem, mas foi uma revolução. A TIG tem um público maravilhoso, meu amor, porque eu não sei qual foi o passe de mágica que vocês fizeram, que eu, quando estou naquela loja do Cidade Jardim, é comum estar eu. É comum, acontece muito comigo. Sim, a gente tem esses relatos. Que eu preencho a cota das mais velhas. Aí tem sempre uma assim dos seus 30 e pouco, aparentemente. Aí tem a meninada dos 16. A gente fez esse processo porque a gente também foi entendendo que a moda é feita de novidade e daqui a pouco as ideias envelhecem. Então, como é que a gente agrega esse público vocês novo? São uma das poucas marcas que consegue isso, porque que eu bom, continuo entrando lá, percebeu. tem a roupa para ela, que eu sei que não é para mim, muito embora isso seja super questionável. Não seja para mim porque eu não quero. Eu não quero mais usar uma sainha cair em cima, ou uma roupa que tenha buraco aqui e ali. A Hebe estava aí para provar isso, né? Mas do lado desta roupa que eu estou descrevendo agora, que estava na vitrine ontem, tinha uma perfeita para mim. Do lado. Que bom. Não era nem escondida na arara, lá no canto, que nem algumas marcas fazem, né? Mas é natural. E de todos os tamanhos também, porque é uma roupa que cabe. Que bom que você percebeu isso. Mas, assim, voltando um pouco para a MTV, eu assisti recentemente um documentário da Vogue americana que fala como os anos 90 foram definitivos para moldar vários comportamentos da gente até hoje. Que uniu muito a moda com a música, com o cinema, e houve, obviamente, uma revolução, uma desconstrução de padrões com o grunge. E você estava lá, fazendo parte, capitaneando, né, a primeira VJ da MTV. Você lembra de alguns sentimentos assim dessa época, como foi isso? Porque eu também imagino que a MTV, obviamente, era um projeto muito inovador, muito arrojado, mas também não devia ser com mais estrutura, né? Tinha que estar com muita vontade de fazer aquilo. Zero estrutura, leia-se dinheiro. Muito pouco dinheiro. Mas eu acho que o que aconteceu no mundo naquele momento é que a gente passou a olhar para a rua. Não era ninguém ditando a moda de cima para baixo. Não era. Era todo. Então, a minha melhor ref era ir para os festivais, para os shows. Eu não ficava em camarote VIP. Eu odeio o camarote VIP. Eu frequento camarote VIP. Claro, sim, não sou falsa. Mas eu adoro andar no meio da galera. Então, eu estava na Lady Gaga, mas eu vou na Lady Gaga, eu fico num hotel para trás do palco, para que eu possa vir andando pelo meio da galera, porque eu estou olhando o que eles estão usando, o que eles estão vestindo. A reação. E isso, nos anos 90, acho que foi o seu maior... a maior referência, a explosão veio daí. Né? Hoje, a gente pode estar olhando para você, olhando para a TIG, porque já está todo mundo junto e misturado, mas naquele momento era isso. Então, a nossa ref não era o videoclipe, porque o videoclipe, ou seja, o artista que estava naquele videoclipe, ele estava olhando para a rua. Sim. E foi assim que aconteceu o grunge. Por que eles andavam com aquela roupa? Era um frio da porra naquela cidade. Né? Então tinha que andar com os coturnos, Dr. Martin, tinha que andar com as camisas de flanela amarrada na cintura, porque ia chover mesmo dali a pouco. Aquilo é rua. E muito interessante. Aquilo não foi um stylist que inventou pro Exato. Foi a rua, exato. A rua. Exato. E é muito interessante você falar de que você gostava de estar no meio das pessoas, porque como é que você vai falar para esse público, porque a MTV era para esse público, sem entender o que eles estão sentindo, né? Olha, eu vou te falar, isso só fez bem na minha vida. De novo, hoje na palestra, que não tinha nada a ver com maternidade, era sobre etarismo, pesquisas baseadas que não estão contratando a geração Z, estão demitindo os 50 a mais. Então, era para a gente falar como é bom esse mix de gente. Mas veio uma moça no final chorando muito, querendo conversar comigo sobre como dialogar com um adolescente. Né? E eu acho que eu sou uma mãe de adolescente ok, porque ótima ninguém ok, por causa dessa minha experiência aí, de prestar atenção no que o jovem estava dizendo. Porque eles dizem coisas bacanas. É muita arrogância. Sempre foi muita arrogância. Com os 40 anos era muita arrogância eu achar que um jovem não tinha nada para me dizer. Hoje, com 64, eu continuo achando a mesma coisa.
Exato, Eu exato. quero ouvir, porque tem uma galera falando coisas legais, trazendo coisas legais pra gente. Vocês mesmo trabalham com uma meninada. É isso, mas esse processo de rejuvenescer a marca foi trazendo gente Essa jovem, gente galerinha. de 20 anos, 23, 25 anos. Porque pra- eles hoje não chegam mais cru também. Não, ainda mais no mundo de hoje, né? Que assim, a informação pra Tem eles. todo. Só que isso une com uma maturidade de alguém ali capitaneando. Dá super certo. Não, esse é o processo. E, obviamente, você falou agora do Gabriel e um conteúdo que vocês fizeram juntos que eu amei, que foi, obviamente, essa paixão pela música, né? Você passou pra ele e ele é um fã de Beyoncé, igual a mim. Eu amo a Tô Beyoncé. indo pro show em Atlanta. E ele fazendo, junto com você, o review do novo álbum. E assim, contando os sentimentos dele. Achei aquilo tão gostoso de assistir. Eu assisti inteiro. Ele vai muito bem na comunicação com conteúdo. Ele tem conteúdo. Para a idade dele, ele tem até um pouco mais, porque ele consome muita música. Eu falo, as pessoas demonizam demais as redes sociais, porque é difícil fazer uma curadoria e uma mentoria sobre o que está ali, mas eu acho que eu consegui. Então, Gabriel, as ref dele de moda, de música, de culinária, foi tudo vindo daquele universo ali. E ele Legal. conhece. Ele massa. pode fazer um review de um show, de um álbum, de uma coleção, porque o garoto conhece. Ele vai fazer um estágio. Ouviu, Renato? Estágio. Aí, Ele já tá convidadíssimo. Eu já tinha pedido. Já tá garantido. No outro dia ele foi convidado para fazer um na Louis Vuitton. Achei chique, viu? Chiquérrimo. Achei chique, bem legal, do nada. Não foi por minha causa, não. Foi por mérito próprio dele. Por causa das referências dele de moda. Então é gostoso fazer. Uhum, claro. É gostoso conversar com ele. Ele sabe mais do que eu. É com muita profundidade, né? Eu me divirto, às vezes, lá em casa, que é ele com o Zeca Camargo. Aham. Às vezes ele sabe mais que o Zeca. Caraca. No outro dia o Zeca chegou lá com uma lista, final do ano passado, a lista dos 100 streamings mais assistidos. Aham. Aí o Zeca, que lista é? Questionando a lista, né? Listas são sempre questionáveis. A favor do Zeca eu tenho que falar isso. Que lista é essa? Eu não conheço. O que é isso aqui? Mais assistido? E o Zeca conhece muito, tá? Eu, Gabriel, tranquilamente. Não sei o que, não sei o que. Eu, claro que eu não conhecia, tá? Isso. Aí eles começaram a bater um por um. O Gabriel tinha assistido muito mais do que ele. É filho de peixe, né? Sabe como ele... Não, ele é melhor do que a peixa. Ele é bem melhor. Virou tubarão, né? Ele virou um tubarãozinho. Ele acorda 6 horas da manhã para ir para a escola. Ele, antes de... Enfim, faz a higiene dele, toma o banho dele, escova o dente, não sei o quê. E antes de tomar o café da manhã, ele tá com fone, dançando na sala. ouvindo. Que delícia. E assim ele dorme também, com música. E a gente falou de juventude e tiveram coisas recentes que você tem aprendido com ele, algo que te chamou a atenção, que você não estava de olho, o tempo inteiro, eu imagino. Não, quando a gente fala no aprender, a gente sempre lembra, a gente pensa, né? Automaticamente pensa em alguma coisa dos livros, né? Da academia, né? Eu ontem, quando eu me despedi, tchau, Gabriel, que eu dormi em Campinas, né? Tchau, Gabriel, estamos indo para Campinas. Eu e o Léo, maquiador, né? Estamos indo para Campinas e tal. Ele falou, visita a Unicamp. O maior acelerador de partícula do mundo está lá. O quê? O Léo também parou, olhou para ele. É mesmo? Eu não sei nem o que é um acelerador de partícula. O Léo continuou um pouquinho mais na conversa. Eu também não sei. Ok, eu continuei não sabendo. Mas achei curioso, mas ele não é nerd, tá? Ele é um garoto interessado. nota 8. Mas como ele tem essa coisa do conhecimentos gerais... Mas falam que os melhores profissionais não são os alunos nota 10. Total, são os que têm a porque capacidade eu acho que o nota 10 é o meio nerd, só né? enxerga uma coisa Só ali enxerga na frente. aquilo dali, né? Hiperfoco, né? Naquilo dali. Ele vai nos conhecimentos gerais, que é meio que o meu perfil. Eu tenho no meu início de carreira, eu fui setorista da Bolsa de Valores, eu fui setorista do Palácio dos Bandeirantes, entrevistei governador pra caramba. Eu só não fiz muito, porque fiz a área de esporte. Isso daí eu só fazia quando faltava alguém, aí tinha que ir lá fazer. Mas, enfim, o que eu mais aprendo com eles são as questões comportamentais. Quando estourou a série Adolescência... Fortíssima. Muito. Eu fui falar com ele, Gabriel, tu viu Adolescência? Aí ele falou, mãe, o que é aquilo? Não tem edição? Eu falei, não é sobre isso que eu tô querendo falar, não. Isso é genial.
ela não ter corte. É genial, eu quero conversar sobre isso. Mas eu queria falar sobre aquele conteúdo, Gabriel, aquela coisa, aquela conversa, que vocês só conversam com uma linguagem que quase que não dá para ler, né? As palavras não são mais palavras, as palavras são consoantes juntas, né? E cheio de códigos Cheio de e código emojis e tal. que dizem Mas as esses coisas. emojis aí, que a berinjela era pinto, ok, esse tá fácil para mim. Mas que tem uma linguagem reversa, tá elogiando, mas na verdade está detonando a pessoa. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: vocês criaram esse mundo, agora está querendo que a responsabilidade e o conserto seja meu? Caraca. Foi o que eu falei. Forte. Uou. Eu fiz assim. Forte. Uou. Falei, não exatamente. Não estou querendo que o conserto venha. Porque eu acho que também não há conserto, Gabriel. Uhum. Mas a gente precisa conversar sobre saúde Tem mental. evolução, tem evolução. E melhorar isso daí. Então, é tipo... Por isso que eu falo, tem que ouvir. Exato. Não, e eu fui uma criança e adolescente 100% vítima de bullying, né? Sofri muito bullying. E isso, obviamente, vai causando marcas, mas isso não era falado. Isso era frescura e é quase que uma sensação de que a culpa É sua, é da vítima. da vítima. E, de alguma maneira, você preparou o Gabriel para esse tipo de informação, interferência Óbvio, externa? eu não tinha nem como não preparar. Primeiro que nem um menino preto, que foi adotado. Ponto. Né? Como acho que você tem que preparar tudo, porque somos indivíduos completamente diferentes. Não existe a espécie perfeita. Né? Não existe o exemplar perfeito. A gente tem que preparar. A menina, o menino, o preto, o gay, o deficiência auditiva, enfim. A gente tem que preparar o ser humano para o universo múltiplo que a gente está vivendo. Inclusive a e rejeição. que hoje não estão mais guardados dentro de casa. Antigamente se escondia dentro de casa a pessoa com deficiência. Se escondia da pessoa adotada a sua condição de adotado, né? Antigamente não, né? Porque eu conheço histórias que estão até hoje, seguem sendo resquícios assim até desse... hoje. A gente não pode esquecer que esse Brasil é gigante. É gigante, a gente é muito grande. E a gente tem muitas nuances. Então, óbvio que eu preparei. As pessoas me perguntam mais assim, direto, quando é que você falou pro Gabriel que ele era adotado? Ué, quando ele chegou no meu braço. Seja bem-vindo, meu filho. Eu acho que naturalizando, eu acho que uma das maneiras de... Conversando, Marco, conversando dentro do que seria a capacidade cognitiva dele naquele momento. Eu não vou conversar com uma criança usando palavras difíceis ou falando sobre trâmites do judiciário, parará, parará. Não, bebê estrelinha. Olhava para o céu, queria uma estrelinha. Começou assim. E hoje, Sim. dentro da medida do possível. Então, é conversando. Mas você sabe que semana passada eu li um livro, que eu vou até falar dele, eu vou postar sobre esse livro hoje, tá guardado ali para postar hoje. Que o cara fala sobre... É um livro que ele fala sobre atitudes que acabam sendo tão contagiosas quanto um vírus, uma epidemia, que vira uma epidemia. Começa... Quando você viu, está todo mundo repetindo aquele comportamento de manada. Comportamentos, às vezes, cruéis, difíceis. E aí tinha um capítulo sobre o Holocausto, tem um capítulo no livro, capítulo 7º do livro, chama O Outro Lado do Ponto da Virada, que ele fala sobre o Holocausto. Você sabia que até os anos 70 não se falava a palavra Holocausto? Não sabia. Porque a dor daquelas pessoas foi tamanha que eles foram escondendo aquilo dos seus próprios familiares. Então, algumas dores que o jovem carrega, o bullying dentro da escola, que foi isso que você começou a puxar, é tão doloroso que ele, às vezes, não consegue dividir isso nem em casa. Eu tive episódios que eu não dividi com a minha mãe. Sim. Eu fui abusada. E eu não consegui contar para minha mãe. Era um companheiro dela. Não consegui. Porque a gente acha que eles não vão acreditar na gente. Porque enfrentar, às vezes, é mais assustador do que esconder. É doloroso demais. Porque a gente acha que a culpa é da gente. Porque a sociedade fica falando que a culpa era da menina que estava andando de minissaia, que ela foi estuprada porque ela estava de minissaia.
Exato, exato. Então, a gente precisa exercer demais a empatia conversa, e a conversa. É uma coisa que, obviamente, você muito mais que eu deve perceber, mas é muito louco como as pessoas elas não conversam, elas não dialogam. Eu, por conta de todo o meu histórico de bullying, eu fui colocado numa sala de terapia desde os 6 anos de idade, com diferentes approaches. No começo era uma coisa quase de consertar nessa linha de a culpa é sua, e depois foi se transformando, e graças a Deus deu certo. Amém. Os traumas estão ali, eu falo que é como se fosse uma ferida, né? Ela cicatriza, mas ela tá ali para você lembrar. Passou, mas você lembra. Mas ela tá ali. E é muito engraçado que, às vezes, numa sala de terapia, quando eu vou intercalando, tem momentos que eu paro. Eu falo assim, agora acho que eu não quero terapeutizar tanto. Eu também. Mas, às vezes, eu falo do assunto e parece que o sentimento vem e eu choro igual, Com é muito certeza. louco. Enfim, isso, as pessoas não conversam, né? É muito louco esse... Não, parece tão óbvio. E não conversam e só piorou, né? Porque aí a gente teve uma ruptura política no país muito severa. Uma bipolaridade, né? Mas isso é outra coisa que eu li também sobre isso. As pessoas... Rolou aí um segmento da educação que veio para desconstruir o aprendizado. Mas tem alguns aprendizados que não dá para a gente desconstruir, não. Tem uma galera que é anti-vacina. E por conta de serem anti-vacina, meu amor, tem doenças que já foram erradicadas do Brasil e que voltaram. Tem adulto pegando coqueluche, né? Então, não dá para a gente desconstruir o saber da medicina. Exato. Não dá para desconstruir o saber da matemática, Exato. da física, da astronomia. Né? O homem foi para a Lua, tu viu a foto, a Terra é redonda. É isso. Daí você tem o seu saber, e o seu saber você não quer ouvir. E Deus criou a gente com 2 ouvidos. Para a gente ouvir, para a gente prestar atenção, para a gente mudar de ideia, para a gente entender que aquele saber que a gente tinha não era o saber da academia que a gente necessita. E eu acho que isso também, esse seu ponto, você devia se deparar muito no Saia, né? Porque, obviamente, sempre ali 4 mulheres, uma convidada, e eu imagino que pontos de vistas diferentes. E equilibrar esses pratos sem que isso vire um embate devia ser um desafio. Eu queria que fosse mais diversa aquele sofá. Sempre quis que fosse mais diverso. Porque no final, éramos parecidas. Uhum. Claro, né? A gente vivia um momento ali com Bárbara Gância que foi glorioso. Sim. Discutir com Bárbara Gância era maravilhoso. Discutir com a Gabriela Prioli é maravilhoso, porque é bom. Quando você tem opinião diferente sobre uma coisa, e uma ter uma opinião, a outra ter a dela, e a gente poder mostrar na televisão que é possível discordar sem xingamento, sem ficar de mal. Concordar em discordar, né? E coexistir, E eu acho que são nessas trocas que a gente vai até construindo o nosso próprio entendimento mais rico sobre as coisas, né? Poxa, a gente se questionar, se permitir ser questionado. Com 64 anos estou falando isso. O grande lance que eu vejo, eu tenho muita vontade de... Eu agora ando com vontade de fazer faculdade. Amei. De verdade. Daqui a uns 2 anos eu acho que eu vou fazer. Eu estou precisando entender como é que faz para... Eu tenho que arrumar um jeito do meu diploma ser validado em algum lugar para eu escapar do Enem, porque eu não vou passar em Química, Física e Matemática. Mas vou passar na redação, eu acho, né? Vai. Porque o grande lance, eu acho, é o querer saber, né? É querer saber mais, querer aprender mais, até para a gente questionar os nossos saberes adquiridos. Sim, sim. Sim, total. Tem tanta coisa nova pra gente aprender. O tempo inteiro, ainda mais assim, o mundo inteligência artificial agora que tá engolindo a gente, é uma loucura. Eu discuto com o ChatGPT, já discutiu? Eu faço às vezes terapia. Isso é super questionável. Mas tem uma coisa que você... Essa eu nunca testei ainda, mas eu vou testar. Mas eu discuto, porque ele erra. Mas ele ele erra, principalmente com informação, né? Com informação, que é seríssimo. Eu falo isso pro meu filho, Gabriel. Se tu for fazer essa parada com o ChatGPT, no outro dia eu tinha que escrever uma orelha de livro e eu ditei tudo para ele. E ele fez errado. Eu falei, querida, a minha menina, tá? Querida, eu estou falando sobre tatatã. Você está trocando os santos.
Não, total. Desculpa, você tem toda a razão, Astrid. Outro dia, ontem eu tava assistindo um capítulo de Vale Tudo e tem uma personagem que é nova no remake. E eu super ansioso, quis saber quem era aquela personagem na versão. E daí ele confundiu tudo. Ele achava, era uma senhora que chama Nice, e ele falou que era Solange, uma loucura. Na primeira versão? Segundo o ChatGPT, não. Preciso de alguém que assistiu. Não confio no ChatGPT, não. Não confio. Eu não lembro. Também não confio na minha memória. Você assistiu a primeira versão? Claro, quem não, né? Quem não? O Brasil 98 pontos de audição. Cara, era um negócio assim. Mais recentemente, mas acho que você era garoto também, com a Avenida Brasil aconteceu isso bastante. Eu lembro. Mas o Brasil parou. Quem matou Odete Roitman. E foi um impacto. E sim, total. Mas dizem que nessa versão talvez não seja, não vai ser a mesma pessoa que vai ter matado. Olha, ele é noveleiro. Eu não era tanto. É uma coisa super importante. Eu gosto muito de novela, quando a novela traz alguns temas de novela da Rede Globo, né? A novela da Rede Globo, ela chega em todos os cantos do Brasil, né? E bem ou mal, evangélicos, macumbeiros, católicos, tá todo mundo vendo aquilo, o pobre, o rico, né? Tem muito. Né? Hoje não mais todo mundo. Todo mundo é muita gente, né, Gabriel? Todo mundo é muita gente. Mas tem muita gente vendo aquilo. E aí rolou a Leila, né, a personagem vivida pela Carolina Dickman, falando sobre prazer e orgasmo. Aquilo é de uma importância para a mulher brasileira. Que é pouco falado, né? Ainda. Falado, meu amor. Tabu. As pessoas não falam sobre menopausa, vão falar sobre o orgasmo da mulher, coisa que na Idade Média era considerado pecado. As bruxas eram mulheres que gozavam e elas iam para a fogueira, porque uma mulher não podia gozar. Então, hoje, isso é demais, cara. Não, e assim... Pode discutir a novela, que não é igual ao remake, tô nem aí, mas esse ponto foi incrível. E muita loucura, assim, as pessoas não valorizarem. Eu tô amando tudo, inclusive a Bela Campos, que é a Maria de Fátima, né? E, assim, comparações completamente injustas, querendo comparar... Eu acho que ela faz, às vezes, porque as pessoas falam que ela tá atuando. Olha para onde a gente foi nessa conversa. Que ela é má atriz. É claro que ela é má atriz, porque ela está fazendo uma má atriz. Ela tá fingindo o tempo todo que ela é uma pessoa, não é? E quando você fala de um remake, você tem que atualizar para aquele tempo. E eu vou te falar, ela tem essa coisa meio alpinista social, mas que na época era a socialite, hoje tem a influencer. Eu conheço pseudo-influencers e wannabe influencers exatamente iguais, na superficialidade e nessa coisa meio sonsa, e você invalidar... E que fica uma atuação falsa, não fica? Fica. Então, ela é excelente. Porque ela é sonsa, exato, é muito a loucura. E, obviamente, por terem colocado a Thaís, que também foi sua companheira de saia. Demais ela. Eu sou fã, assim, bonita aquela mulher. Não. Já vi pelada várias vezes, né? Eu sou muito fã, e as pessoas... se apegarem na atuação da Bela e não falarem, putz, a Raquel de hoje é uma mulher preta. Não teria como não ser uma mulher preta, né? Que falam que... A Beyoncé fala isso, assim, que a mulher mais... a pessoa mais recriminada, mais injustiçada na América é a mulher preta. Com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Eu amo. Amo. E eu lembro muito, assim, na época, assim, que eu assisti a saia, que era a Thaís, às vezes, assim... eu escutava comentários que tinha uma pedância, e lá naquela época eu vejo ela como a Beyoncé brasileira nesse quesito, assim, ninguém abordava algumas pautas ela sofre raciais. Muito por conta disso, sabia? E hoje eu acho que, assim, ela até faz isso com mais calma. Porque isso é racismo, o nome disso é racismo. Essas pessoas que têm esse tipo de crítica é racismo. Sim. Por quê? Uma mulher preta, linda de morrer, aquela beleza etíope, né? E rica. Exato. E bem-sucedida. E num lugar brilhante. Em toda... Essa menina zerou o game, né? Zerou o game. As capas de revista. Assim, a primeira protagonista, a primeira capa de Capricho, ela realmente puxou um bonde. E eu acho que um pouco dessa militância, ela precisa, no primeiro momento, ser mais agressiva, né? Para ela causar impacto. Ela nem era. Talvez a gente não tivesse acostumado... a ver uma mulher preta se colocando. E dizendo que aquilo era necessário. Naquele lugar de protagonista. Vamos ter que engolir, meu amor. E já que a gente passou por esse assunto... A gente está indo na sua pauta?
Ou tá fugindo muito? Menos, mas eu tô amando. Eu tô amando porque eu tô mais solto, eu não tô olhando tanto na ficha. Mas a gente falou isso ali na cozinha, assim, que as pautas vão se conectando. Vão andando. Isso é o bom de estudar, quem Porque vai isso ver não é aqui. uma conversa? É isso. E o bom de estudar quem vai vir, porque você sabe os assuntos que permeiam aquela pessoa. E, obviamente, eu vou abordar esse assunto, mas você fica à vontade para dizer o que você quiser dessas questões raciais, que você virou, para mim, absoluta, uma referência. Eu já conversei isso com a Renata 1000 vezes, em adoção, né? Eu acho que... eu assisti o teu podcast com o Chico Pinheiro, e as pessoas falam disso porque você virou... E eu acho que você gosta disso e você se apropria disso. E daí eu acho que não sei se foi o do Chico ou foi o do Tramontina, que você conta um pouco também da tua história com a tua mãe, que você, acho que até os 12 anos... Morei sem ela, Você acha que isso tem uma ligação? Você já até falou disso em terapia? Ou não? Nada a ver? Nunca pensei nisso. Não, nunca pensei nisso, porque não foi a adoção, não tem que ser uma atitude altruísta. E, né, uma coisa altruísta. Eu não fiz o bem. E também não tem que ser uma coisa que vá tapar buracos, traumas seus. A adoção tem que ser a real vontade de ser mãe. Mãe. Eu sempre soube que eu ia ser mãe desse jeito, porque eu nunca invejei a barriga. A única barriga que eu invejei foi a Leila Diniz na capa de um Pasquim, que me chamou muita atenção, eu era muito garota, e ela foi para a capa da revista, desse jornal, nos anos 70, com a barriga de fora, porque até então a mulher grávida andava com um biquíni, né? Eram 2 peças, mas nessa parte de cima aqui do bustier, uma paninha, um esconde a barriga, um pano solto ali, como se fosse um avental. Esquisitíssimo, como se aquilo fosse uma vergonha. E aquilo é a vida. A vida. E aquela capa, ela de perfil, barrigão, um chapéu lindo, Praia de Ipanema, uma imagem assim icônica para mim. Achava aquela imagem linda. Mas você não tinha esse... Porque eu também converso muito sobre isso, que eu acho que essa necessidade de ser... Que eu acho legítima, desde que seja consciente ou não, de ser... teu, né, da mesma genética, é quase que uma coisa de ego, né? Assim, eu acho que talvez para a mãe seja mais instintivo, mas por quê, né? O que muda? Vamos tirar essa parte e achar assim, apenas que é o processo natural da vida. Ok, é o processo natural da vida, né? Homem e mulher foi lá, transaram, filhinho, processo natural da vida, tá? Vamos, né? Muitas pessoas querem seus filhos à sua imagem e semelhança. Desde o nascimento. E pior ainda, né, a tal da bailarina frustrada que quer que a filha seja bailarininha. E muitos casais ficam muito tempo na fila da adoção por conta de, nas conversas com assistente social, psicólogo, tem todo esse processo, né? Juiz, você começa a descrever aquela pessoa, aquele seu filho, à sua imagem e semelhança, sem nem perceber. A minha primeira sessão única com uma assistente social, demorou quase 3 horas. Eu gastei uma caixa de lenço de papel, eu chorava horrores. Valeu como 20 anos de terapia. Porque foi passar a minha vida a limpo. Porque você queria muito, né? Assim, você até contou recentemente... Eu queria muito, eu não via mais... Coisas que você abriu mão, né? O meu trabalho. Eu não via mais sentido na minha vida. Eu estou no mesmo processo. Porque a minha vida era muito baseada no saber, né? Tem que aprender a conhecer a pessoa, estudar para fazer o meu trabalho na televisão. E o meu trabalho, humildemente, também é passar esse conhecimento para o outro lado da tela, né? Eu não via mais prazer naquilo dali. Eu queria ter uma pessoinha ali comigo para dividir o saber indivisível, aquele que não se divide na tela. É muito engraçado você estar falando isso. Foi muito verdadeiro, assim, o meu processo, muito verdadeiro. É muito engraçado você estar falando isso, porque eu estou me identificando muito com um momento meu, assim. E, obviamente, a adoção é um caminho a se considerar, né, por motivos óbvios, mas eu acho que tem alguns tabus, né? E você tinha alguns tabus, quais se desconstruíram para você? Zero. Preconceito? Zero.
Mentira, tá bom. A ficha de adoção, é uma folha A4 com uma série de perguntas e tararau, e quando você vira no final dela, isso na época do Gabriel, já se vão 17 anos, quase 17. Atrás tem assim, criança com problema motor no braço leve, no braço direito, leve, médio, severo. E aí vai aumentando, né? Vai aumentando até um comprometimento cerebral, total, radical. E eu coloquei aquilo tudo não. E eu achava que eu tinha uma justificativa para o juiz perfeita. Eu queria uma criança super saudável. Por quê? Não tem mãe. Mãe, pai, tio, não tenho. Irmã, eu Você tenho precisa de uma estrutura muito maior para um amparar. grupo de amigos. E eu precisaria ter uma estrutura que eu não tenho. Não tenho. Não é altruísmo. Sabia que não era altruísmo, não é caridade adotar uma criança. Então, não tinha. Aí, o juiz... uma Como distância um bom juiz. bem menor do que essa, sentada numa mesa de trabalho. Ele pegou a ficha, olhou. Eu botei cor, eu botei qualquer cor. Raça, no caso, né? Aí, quando eu virei, eu falava assim, idade, eu falava, eu adoraria ter um bebezinho, mas me comprometendo que o primeiro seria um bebezinho e o segundo, que eu tinha vontade de ter o segundo, que fosse mais novo do que essa criança. Então, se essa criança tivesse 4 anos, eu ia adotar um de 3, para que eles fossem próximos, mas o primeiro continuar sendo o primogênito. Tá? Então, tudo isso passou. Tudo isso era super justificável. Aí, na hora das coisas, o juiz olhou para minha cara e falou assim, você acredita mesmo que tem um ser humano na Terra que não tenha nenhum comprometimento mental? Nenhum? Que é essa pessoa, porque eu quero conhecer. Ainda mais uma criança nessa situação de estar abrigada, disponível para adoção. Peguei a folha da mão dele rapidinho, apaguei, falei assim, o senhor tem toda a razão. O senhor não me conhece, mas acredite no que eu vou lhe falar. Eu sou a pessoa que na televisão, sempre, em todas as oportunidades, falei que todo mundo deveria fazer terapia. Que terapia, a frase que eu falava, que eu falo ainda, terapia deveria fazer parte da cesta básica de saúde do governo. Com certeza. Né? Sem Todo dúvida. mundo merecia. Acho que um dos maiores fatores de privilégio que a gente tem é poder fazer terapia. E eu imagino que você deve ter se preparado para ser mãe com terapia. É obrigado, não é? Não. Não, Não, nessa época eu não estava fazendo. Não, e olha, não. eu acho que eu tinha informação que você precisava fazer terapia. Não sabia. Não. Mas você precisa querer. Querer muito, né? Você precisa estar transbordando de amor. É. Você precisa ter estrutura. Né? Não que você precisa ser rico, mas precisa ter uma casa. E estar disposto e poder oferecer o melhor. Estar disposto e poder. Porque eu vou te falar, Marco, dá um trabalho da porra. Imagino. Não, você não imagina. Não imagino. Na prática, não é bebê reborn, amor. Não é só esse trabalho, é o trabalho de estar presente. Aí, mais uma vez, o Gabriel chegou, eu estava com 45, 46 anos. Não passei, eu falo que eu não vou passar no Enem na matemática. Eu tenho 64, ele tem 17, diminui e vê quantos anos eu tinha. Então, uma idade já. Então, eu já tinha uma estrutura de poder... Eu sou a pessoa que eu conquistei no Saia Justa as férias de julho. Porque eu falava, 15 dias aí de julho, a criança fica um mês em casa sem ter o que fazer, não tem onde mandar. Eu posso mandar, né? Pequenininho não dá para mandar para lugar nenhum. Depois, mas eu podia mandar para uma colônia de férias, um NR da vida, né? Mas pequenininho, né? Aí conquistei isso daí. Porque você tem que estar presente. E eu sou uma mãe presente. Não, vocês são muito parceiros, né? Eu vejo isso, eu falo que você é uma referência. E eu acho que eu sou uma companhia legal também, né? E assim, amigos, né? Dividindo as mesmas coisas. E eu falo, putz, eu acho que esse é um caminho legal, né? Conquistar isso, conquistar e quebrar esses tabus, né? Que existem, que as pessoas têm um puta preconceito. Claro que existem. A sociedade é escrota. Né? Exato. Mas a gente tem que quebrar.
A gente tem que quebrar. E A só, gente tem só, que só, quebrar. se- E só enfrentando, né? Só quebra enfrentando, é isso que eu ia te falar. Só quebra fazendo, só quebra construindo, só quebra expondo. E por isso eu também resolvi expor o Gabriel. Tá? Exato. Uma questão também de segurança. Todo mundo sabe quem é meu filho. Ele é um menino preto. A situação dele na rua é diferente da situação de um menino branco, né? Primeira vez que ele... Ano passado ele pôde sair da escola para almoçar fora. Aí eu falei, Gabriel, Life 360, o aplicativo. Gabriel, você estava na padaria até 1:55, sei lá qual é a hora. Aí ele falou, não, mas eu voltei correndo para a escola. Quando ele falou a palavra voltei correndo, meu coração veio na mão. Porque no Brasil, preto correndo é um problema. O meu filho corre na Marginal. Ele corre agora, né? Corrida, né? Contratado. Ele tá arrasando. Você fez agora a maratona, né? Eu vi. Vai eu fazer vi. a meia agora. Ele fez 10K. Todas as marcas de tênis querem o Gabriel. Amo, já. Mas ele vai correr a meia patrocinado. E aí... Patrocinado. Aí ele corre na Marginal. E o personal dele também é um homem preto. Cara, o que você acha que acontece? Sim. Você não acha que a polícia fica de olho nele? Claro, claro. Chega a andar atrás. E eu acho que esse seu papel de falar e de expor é o único jeito de proteger. Falo por 2 motivos. Exponho ele para as pessoas conhecerem mesmo, para ele ter uma rede de proteção maior, que eu não tô com ele o tempo todo na rua. Ele tá na rua, ele tá nas festas, né? Ele tá correndo na Marginal. Ainda corre de tardinha, assim, tipo 5 horas da tarde, vai ficar de noite escuro. É uma merda. Fim de expediente. Mas também falo para jogar na cara da sociedade. A sociedade é hipócrita. A sociedade é racista. Escreveram um livro, o Brasil não é um país racista. Sim. Claro que é. Vocês claro que olham para o preto não de é um jeito mimimi. diferente. Não é mimimi. Que mimimi, o caralho. Não é mimimi. E assim, do mesmo jeito que você é uma referência para isso tudo, eu tenho certeza que o Gabriel vai ser também. Tenho certeza. Você já falou aí, ele conquistou um estágio na Louis Vuitton pelo próprio motivo. Não fez, tá? Ele foi convidado, mas não fez porque ele não pode. Ele ainda não tem idade. Ele não tem idade. Podia fazer um jovem aprendiz, mas ele não tem tempo ainda. Mas pode ter certeza que ele vai ser, já é um exemplo aí. E você falou essa coisa geracional, que você tinha vontade de ter o teu e passar a comunicação. E como que você vê aí essa nova geração de comunicadoras? O que você enxerga do que tem vindo aí? Eu sei que tem a história do Clube do Livro, que é um grande incentivo para as pessoas resgatarem um pouco essa história de leitura, mas você identifica algumas coisas dessa geração? Assim, eu fiquei pensando nisso e eu não consegui conectar uma geração nova que já está vindo aí, assim. Não, porque a gente vem de um tempo de muita fragilidade, né? Era o wannabe famosa pela fama. A fama pela fama. Por nada. Eu falo, mas antes desse negócio de rede social, tinha uma menininha muito rica, de Salvador, que queria ser famosa. Aí, queria ser famosa? Não entendo direito isso. Ela quer trabalhar em televisão, né? E aí fui lá conversar e tal. E na conversa com o pai dela, eu criei um negócio para ela. Um negócio para ela, que tinha a ver até com audiovisual. Falei, cara, como é que eu não pensei nisso antes? E aí ela, numa atitude muito arrogante, pegou um biscoito que estava em cima, não, mas que esse palito assim de biscoito, tacou na cabeça do pai. Falou, eu chamei ela aqui para ela falar de mim e você agora fica falando de negócio. Olhei para a cara dela e falei, primeiro, você é uma menina muito mal educada, que você está fazendo uma coisa com seu pai que você devia ter vergonha de estar fazendo na minha frente. Eu não perdi meu tempo, eu perdi meu tempo vir aqui, esculachei ela. Segundo, eu estou te dando a oportunidade de você ser uma empresária famosa. Então as pessoas querem ser famosas antes de ser alguma coisa. E eu acho que... E o estudo fica de lado. Fica de lado. Porque você pode até ser uma influenciadora famosa. Se você se aprofundar nisso, vai fazer um MBA de moda em algum lugar, Exato. Vai fazer um curso de moda, Exato. Vai fazer um curso no Senai, sei lá, vai estudar, vai ter embasamento, e não só o wannabe. Mas foi o que a gente estava falando ali, né? As exato. Kardashian
puxaram muito esse bonde, mas eu acho que a gente E você vê que nem elas se mantiveram nisso, porque elas viraram mulheres de negócio. Pois é, claro. E é uma oportunidade para poucas. Exato, exato. É uma oportunidade para poucas. Algumas no Brasil estão fazendo, esse movimento já existe. Já existe aqui da também. empresária. Claro, no segmento de cosmético tem algumas, né, sensacionais. Mas eu acho que a gente agora está vivendo, eu acho, não tenho certeza, do prazer do mostrar conhecimento. Acho que vamos embora estudar, vamos embora ler um livro. Você sabe, quando eu saí da MTV, eu fiz uma camiseta escrita "Desliguei a televisão e fui ler um livro". Maravilhoso. Para dar essa cutucada. Exato. Eu não desliguei a televisão, mas eu vou ler muitos livros no meu Clube do Livro, que é uma vontade de ter o meu negócio próprio. Sabe, assim, de me tornar independente. Aí, quando eu vejo que Prada está fazendo o Clube do Livro, Chanel, eu estou no caminho certo. Claro que tá. Mas essa história do Clube do Livro, assim, me fascinou, assim, porque eu acho que também realmente puxa essa história. Então, ó, vocês estão sem referência, comunicadoras novas, vocês estão, que eu acho que até tá meio instinto, as pessoas, tem muita gente querendo ser influenciadora, e talvez poucas pessoas querendo ser comunicadoras. Vamos fazer então, o Clube do Livro da TIG. Vamos, ia ser maravilhoso, maravilhoso. Já pensei até num livro. Estou pensando até no livro. E falando de livro, algum livro que você leu recentemente que te marcou muito? Para dar dica aí pro pessoal? O livro da minha vida se chama Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro de 900 páginas, Marco, mas ele é a aula de história que nos foi sonegada. É um livro sobre a personagem é deslumbrante. Quando eu fui chegando no final, eu fui indo devagarzinho, porque eu não queria me separar dela. Toda vez que eu falo dele, eu me emociono. Ah, que legal. Chama Querinde, que foi uma criança escravizada na África. E aí é um romance épico, 900 páginas. Ele começa na África. Então, por isso, ele é uma aula do que aconteceu com a escravidão no Brasil. Chega na Bahia, aí tem Rio, tem São Paulo, tem Maranhão, volta para a Bahia. A Rede Globo já tentou adaptar ele. Era um projeto do Lázaro Ramos, mas é uma adaptação milionária. A autora desse livro não escreveu outra coisa mais. Eu acho que ela é tão apegada a Querrente quanto eu. E mistura mistura muito de ficção com história. Porque essa história não foi contada. Mas o início da escravização ali na África é a história verdadeira. A história de como eles chegaram no Brasil é a história verdadeira. A história do navio negreiro é a história verdadeira. E dizem até que é a história de Luiz Gama, um grande advogado, um homem negro. Então, mas é um romance. Você fica enlouquecido. É difícil? São 900 páginas? São. Eu falei que eu queria fazer um clube de um livro só, para passar um ano lendo ele junto com as pessoas. Um dia, talvez, eu enlouqueça e faça. Eu acho que deveria. Não, porque eu já fiquei louco. Faria de graça. É demais. Eu faria de graça. Não queria ganhar dinheiro com isso, mas eu queria que todos pudessem ler esse livro. Você sabe que a história da escravização não é contada em Portugal, nas escolas? Eu não sabia não houve. Disso. Não houve. Eu já ouvi de um português que a escravização foi ótima para o Brasil. Que loucura. Que loucura. Que loucura. As pessoas querem, né, minimizar essa história, apagar, dizer que não tem, dizer que não tem reparação, que não tem, que é uma grande loucura, né? Eu acho que até uma falta de qualquer empatia, de qualquer caráter, no caso. De caráter, assim. Deixa eu te falar, seja Clube do Livro, seja variedade, saia justa, chegadas e partidas, continue falando. Continue comunicando, assim, você é muito necessária. Você é uma titã mesmo da comunicação, você sabe disso, né? Graças a Deus, eu... Não tem problema Não. de assumir, mas você Eu não acho, entendeu? Você eu não me acho. Não me acho. Eu continuo sendo, sabe? Eu continuo fazendo, continuo estudando, cara. Que é o que faz você Vou ser. te mostrar o meu estudo que está na mala. Eu quero ver. Que eu fui dormir em Campinas, cheguei 9h30 da noite, entrei no hotel, fui estudar a entrevistada da próxima quinta-feira. E tô indo para casa para entrevistar, para estudar a que eu vou entrevistar na sexta. Eu não paro de estudar, não paro de querer saber. Eu estou num lugar muito confortável aqui, porque eu fico olhando, né, esses livros todos que estão aqui na minha frente.
fico querendo mexer, fico querendo criar um conteúdo, o tempo todo pensando, sabia? É isso que faz você ser você e você é uma referência, assim, em tantos sentidos. E que bom ter você no nosso primeiro Tigre Foi o primeiro Foi o mesmo? primeiro, é o primeiro mesmo. Vida longa, vai ser por temporadas, né? Vai É, nessa, essa que é a melhor. primeira temporada, a gente vai se limitar, vamos Vocês ver são o que... muito bons de comunicar. Vocês são ótimos de moda. São ótimos. Rê? Cadê a Rê? A Rê, É, acho que foi ali na... fugiu. Eu sou muito fã, né? Eu conheço desde quando o nome era Tigresse. Eu sei, você... Eu tenho peças desde Acho que então, tá? apostou na marca, muitas saias você tava ali, Mas a maioria talvez, né? muitos, mas muitos e muitos e muitos. E continuo usando. Essa calça é a calça que fui almoçar com ela ontem. Ai, É... Que bom, obrigado por apoiar a E gente, vocês tá são aqui. muito bons também em comunicação. A comunicação de vocês é Obrigado. muito boa. Eu adorava a revista, não vai ter mais, não? Não, a gente fez agora a última que foi punk, são 2 por ano, Ah, tá. porque você sabe, São 2 por ano. dá um trabalho, e a gente quer fazer lindo, a gente quer fazer bonito, e essa é a primeira temporada, vamos ver. Arrasem. Eu tô ainda com problema. Você arrasou, viu, de gato? Você gostou? Eu Mandei gostei. bem? Você mandou muito bem, viu? Ai, que bom. Vou melhorar. Você gostou também, É não aquela gostou? coisa. Eu amei porque eu te escutei, eu acho que e fui conectando os assuntos que eu já tava na minha cabeça, assim. E você falou uma coisa de um dos assuntos mais pertinentes para mim agora, que é a história da maternidade e paternidade. Mas calma, tá? Calma, você tem tempo. É. Mas enfim, Astrid, obrigado mesmo por se propor a estar aqui com iniciante, com um grande amador, Topei mas na hora. aprendi muito e vai ser uma bagagem para os próximos. Obrigado. O defeito aqui é que... Dá licença. O defeito aqui é que não podia fazer isso, mas eu vou fazer. Essa câmera vai perder. Essa tá no plano geral? Ixi. Pronto, então deu. Obrigado. Obrigado. Você é maravilhosa. Inspiração. Ó, você tem um abraço bom. Palmas, gente. Ó.